No aniversário do meu filho, escutei ele dizer aos amigos que o melhor presente seria eu desaparecer da vida dele para sempre. O que esse menino mimado não sabia é que essa mãe ainda tinha muito o que ensinar sobre consequências. Meu nome é Silvana Andrade, tenho 62 anos e nunca pensei que chegaria o dia em que precisaria contar essa história. Mas aqui estou, sentindo que preciso dividir com vocês o que aconteceu comigo no aniversário de 28 anos do meu filho Diego. O bolo de chocolate estava na minha mão quando cheguei à porta dos fundos. Na cozinha me esperavam as 28 velhinhas, mas antes queria surpreender Diego. Sob o braço, carregava o presente que havia comprado para ele, o relógio que ele tanto admirava. Risadas vinham de fora. A voz do meu filho se misturava com outras, numa conversa animada. O cheiro da churrasqueira chegava até mim. Eu havia passado o dia inteiro preparando tudo para seus 28 anos. Sempre fui uma mulher de fibra. Criei Diego sozinha desde os 14 anos dele, quando meu marido Paulo morreu num acidente na construção civil. Trabalhei tripla jornada como faxineira de manhã, passadeira à tarde e cozinheira de buffet aos finais de semana. Tudo para dar ao meu menino a melhor vida que eu pudesse oferecer. Aos 62 anos, carrego comigo décadas de sacrifícios, algumas feridas ainda abertas no peito e uma força que eu mesma não sabia que ainda existia. Me parei na porta, escutando para não interromper. Através do vidro, vi Diego junto à churrasqueira com Rodrigo e Marcelo, seus amigos de sempre. Bruna estava na mesa mexendo no celular, enquanto outros convidados circulavam pelo quintal. Sua mãe se superou com essa festa, dizia Rodrigo, a voz claramente audível através da porta entreaberta. Som novo, cerveja importada, até contratou aquela mulher para fazer os salgadinhos gourmet. Diego deu um longo gole na sua cerveja. Como sempre, tentando comprar meu carinho. Ela acha que dinheiro resolve tudo. Gelei com o bolo nas mãos. O presente começou a pesar no meu braço. Pelo menos ela se preocupa, interveio Marcelo. Minha velha mal lembra que eu existo. A risada de Diego não teve nem uma pitada de carinho. Mariana fica sempre em cima de mim, cobrando que eu arrume emprego, que me case, que seja responsável. Como se ela não entendesse que o mundo mudou, que não é mais como na época dela. Apertei os dedos contra o prato do bolo. Através do vidro, vi meu filho fazer um gesto desdenhoso com a garrafa de cerveja. Sinceramente, o melhor presente que ela poderia me dar seria sumir da minha vida para sempre. Estou cansado dos sermões dela e dessa mania de controlar tudo que eu faço. Suas palavras me atingiram como um soco. Recuei, quase deixando o bolo cair. 28 anos de aniversários, natais, noites cuidando dele doente, tudo reduzido a esse momento cruel. Cara, sua mãe é muito grudenta mesmo, brincou Rodrigo, erguendo a garrafa como se fosse um brinde. Marcelo soltou uma gargalhada. Aposto que ela já tem sua vida toda planejada numa agenda. Assim são as mães, né? Exato, continuou Diego. Tudo tem que ser do jeito dela ou não serve. Se girou em direção à casa e eu me afastei rapidamente da porta, encostando-me na parede para que não me visse. Às vezes eu penso como seria bom se ela simplesmente, não sei, encontrasse outro lugar para ficar de forma definitiva. O presente escorregou do meu braço. O peguei quando minhas pernas fraquejaram. O relógio que havia economizado para comprar perdeu todo o valor. Você sempre pode se mudar, gritou Bruna da mesa, sem erguer os olhos do celular. Com que dinheiro? Ela controla tudo aqui. Age como se eu ainda tivesse 12 anos. Diego terminou sua cerveja e jogou a garrafa vazia no lixo mais próximo. Mas pelo menos a moradia de graça compensa. As risadas explodiram novamente. Eu continuei imóvel. Uma mulher de 62 anos segurando um bolo de aniversário para alguém que desejava que ela desaparecesse de sua vida. As velhinhas na cozinha perderam todo o sentido. O que estava celebrando? Minhas mãos começaram a tremer descontroladamente. O bolo balançou perigosamente enquanto as memórias se amontoavam na minha mente como uma avalanche dolorosa. A formatura de Diego, quando ele me apresentou para os colegas como a que paga as contas. O Natal passado, quando ele não descolou os olhos do celular enquanto abria os presentes que eu havia escolhido com tanto carinho. A manhã em que ele usou meu cartão de crédito sem avisar, e quando questionei, disse que eu era dramática demais para essas coisas.
Eu havia sido tão cega durante todo esse tempo. Tudo que fiz, tudo que planejei, reduzido a uma mãe controladora e grudenta. A festa continuava do lado de fora, alheia ao fato de que eu estava ali, parada como uma estátua. Diego continuava junto à churrasqueira, virando as linguiças enquanto Rodrigo contava alguma história que fazia todos rirem. Pareciam tão à vontade, tão naturais na sua zombaria da mulher, que havia tornado aquela festa possível. Através do vidro, vi meu filho vivendo sua verdade, aproveitando uma festa financiada por alguém que ele queria fora de sua vida. Meu peito se contraiu, mas não era apenas dor. Era algo mais frio, mais calculado. Pensei na prestação da casa que eu vinha pagando há 6 anos desde que a comprei para ele morar. Nos gastos com luz, água, supermercado, tudo que Diego considerava garantido enquanto desejava secretamente que eu desaparecesse. Me virei para a cozinha. Minha mente começou a funcionar de uma forma diferente, mais clara, mais objetiva. Se Diego queria tanto que eu saísse de sua vida, talvez fosse hora de realizar esse desejo, mas não da maneira que ele esperava. O bolo podia esperar, as velas também. Primeiro, eu precisava fazer algumas ligações. Caminhava de um lado para o outro entre a geladeira e a janela, observando como meu filho continuava sua celebração enquanto eu processava o golpe emocional que acabara de receber. Depois de respirar fundo várias vezes, atravessei a porta de vidro com passos firmes. Sem bolo, sem presente, sem fingir celebração alguma. Apenas uma mãe procurando respostas do filho ingrato que havia criado com tanto amor. Diego continuava onde o havia deixado, erguendo sua cerveja enquanto conversava animadamente com Rodrigo e Marcelo. Alguns convidados me olharam de relance, provavelmente esperando mais uma típica interrupção maternal para pedir que baixassem a música. Diego, minha voz cortou as risadas como uma lâmina afiada. Podemos conversar em particular? Ele se virou com a indiferença de quem jamais enfrentou consequências reais. Era a mesma expressão que fazia quando eu descobria que ele havia faltado numa entrevista de emprego ou quando os vizinhos reclamavam do barulho das festas. Mãe, o que você ouviu é verdade, disse dando de ombros, sem se incomodar em baixar a voz. Você fica se metendo na minha vida e todo mundo aqui sabe disso. A franqueza me atordoou. Não houve nem rastro de vergonha ou tentativa de justificação. Apenas uma honestidade brutal dita com a confiança de alguém que jamais foi responsabilizado por coisa alguma. Como você pode dizer isso depois de tudo que fiz por você? Ninguém pediu para você fazer. Foi sua escolha me sustentar, respondeu Diego, bebendo outro gole enquanto seus amigos concordavam com a cabeça. Você age como se eu devesse alguma coisa por decisões que você tomou sozinha. Rodrigo deu um passo à frente, posicionando-se como apoio. Ele tem razão, dona Silvana. Os pais escolhem ter filhos. A crueldade daquela frase doeu mais que as palavras do próprio Diego. Seu círculo de amigos reforçava a falta de respeito, justificando com argumentos disfarçados de lógica. Olhei ao redor, para o meu próprio quintal, comprado com meu trabalho, mantido com meu esforço, e vi os convidados começando a prestar atenção na nossa conversa. 28 anos, minha voz se manteve firme, apesar da raiva crescendo no meu peito. 28 anos te dando tudo o que precisava. E eu nunca pedi nada disso, replicou Diego, erguendo a voz, encorajado pela audiência. Você quer gratidão por coisas que eu não pedi? Esse é seu problema, não o meu. Marcelo riu, um som cortante no ar morno da tarde. Típica mentalidade de mãe antiga. Eu me sacrifico, então você me deve. Os convidados começaram a se calar, formando um semicírculo ao redor do confronto. Alguns pareciam desconfortáveis, mas ninguém intervinha. Era o entretenimento deles, um drama familiar ao vivo que certamente lembrariam por semanas. Então, quando você disse que gostaria que eu desaparecesse da sua vida, estava falando sério? Os olhos de Diego mostraram uma leve surpresa. A primeira rachadura na fachada, mas rapidamente a substituiu por agressividade defensiva. Sim, eu disse. Você está sempre em cima de mim, dando sermão, impondo suas expectativas. Talvez se você tivesse sua própria vida em vez de tentar controlar a minha, nós dois seríamos mais felizes. Sua casa, sua comida, seu carro. Cada palavra saía medida, deliberada. Tudo isso vem de alguém que você gostaria que desaparecesse.
Exato, respondeu Diego sem uma pitada de calor. E quando você finalmente for embora, vou sentir falta da moradia grátis por uns 5 minutos. Depois eu me viro sozinho. Bruna soltou uma risadinha da mesa do quintal, finalmente descolando os olhos do celular. Diego, você é terrível, disse, mas com tom de elogio, como se sua crueldade fosse encantadora em vez de devastadora. A música continuava, a churrasqueira fumegava, os convidados bebiam minha cerveja e comiam meus salgadinhos enquanto assistiam à desintegração do pouco que restava de respeito entre mãe e filho. Virei as costas para o círculo de rostos, alguns zombeteiros, outros incapazes de sustentar o olhar. A risada de Diego me acompanhou enquanto voltava para casa, mas algo havia mudado definitivamente dentro de mim. Já não sentia apenas dor, mas uma frieza nova, calculada. Ele queria que eu fosse embora. Isso podia ser arranjado, mas não da forma que ele esperava. Os degraus da escada rangeram sob meu peso enquanto subia para o segundo andar, cada passo me afastando do eco da festa que celebrava minha humilhação. Fechei a porta do meu quarto com um clique suave, me separando finalmente do pesadelo em que meu filho festejava minha anulação. O espelho da penteadeira refletia uma mulher que eu não reconhecia. Quando me tornei essa pessoa? O capacho que suporta insultos com um sorriso? Aquela que alimenta quem a despreza? Diego tinha 28 anos e jamais havia tido um emprego de verdade. Não tinha economias, nem histórico de crédito, nem habilidades práticas além de consumir o que eu provia. Seu estilo de vida completo dependia da minha disposição contínua de subsidiar seu conforto enquanto ele zombava da minha existência. O que aconteceria se esse subsídio simplesmente desaparecesse? A claridade desse pensamento foi como uma injeção de oxigênio num quarto fechado. Eu era a proprietária daquela casa, sem pagamento pendente. Cada conta de luz, cada IPTU, cada alimento da geladeira, cada quilowatt de energia que ele usava nos videogames madrugada adentro, tudo saía das minhas contas. Se realmente queria que eu desaparecesse, podia conceder esse desejo. Mas nos meus termos, não nos dele. Diego estava prestes a aprender a diferença entre independência e abandono, entre liberdade e responsabilidade. Ele pedia espaço. Em breve teria todo o espaço que pudesse suportar. A festa se arrastou até depois da meia-noite. Eu ouvia o barulho das risadas e conversas do meu quarto, cada som me lembrando do que havia escutado horas antes. Quando finalmente o último convidado foi embora e Diego subiu para o quarto dele, a casa ficou envolta num silêncio pesado que parecia gritar todas as verdades que eu havia ignorado por tanto tempo. Deitei na cama sem conseguir dormir. As palavras dele ecoavam na minha cabeça como um disco arranhado. O melhor presente seria ela sumir da minha vida para sempre. Cada vez que tentava fechar os olhos, via o sorriso dele quando disse aquilo, via os amigos concordando. Via Bruna rindo como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Às 4 da manhã, desisti de tentar dormir. Desci para a cozinha e fiz café. A casa estava bagunçada. Copos espalhados por toda parte, pratos sujos na pia, garrafas vazias no chão do quintal. A decoração que eu havia feito com tanto carinho estava amassada. Algumas faixas rasgadas. Era como se a festa tivesse pisoteado não apenas minha casa, mas também minha dignidade. Sentei na mesa da cozinha com a xícara nas mãos e comecei a pensar de verdade. Não com emoção, não com lágrimas, mas com a frieza de quem finalmente enxerga a realidade. Diego tinha 28 anos e nunca havia trabalhado um dia sequer. Toda vez que eu sugeria que ele procurasse emprego, ele dizia que o mercado estava difícil, que não valia a pena ganhar pouco, que eu não entendia como as coisas funcionavam hoje em dia. Lembrei de todas as vezes que paguei suas contas do cartão de crédito sem questionar, das mensalidades da faculdade que quitei trabalhando fins de semana, do carro que comprei no meu nome porque ele não tinha como financiar, da casa que estava pagando há 6 anos, sonhando com o dia em que ele assumiria as responsabilidades e eu poderia descansar um pouco. Que ilusão! Peguei uma folha de papel e comecei a anotar números. Quanto eu gastava por mês sustentando Diego. Alimentação, conta de luz que disparava por causa do ar-condicionado que ele deixava ligado o dia inteiro, internet, televisão por assinatura, gasolina do carro. Quando terminei de somar, o valor me assustou.
Mais de R$ 3.000 por mês. Era quase toda a minha aposentadoria. E em troca do quê? De um filho que me via como um estorvo, que me humilhava na frente dos amigos, que sonhava com o dia em que eu desapareceria da vida dele. O sol começou a nascer enquanto eu continuava sentada naquela cozinha bagunçada. Diego ainda dormia, provavelmente nem imaginando que sua mãe havia passado a noite inteira repensando toda aquela situação. Para ele, era só mais uma festa, mais uma noite em que conseguiu o que queria às minhas custas. Às 8 da manhã, comecei a limpar a casa. Não porque ele merecesse, mas porque eu não conseguia viver na bagunça. Enquanto recolhia os copos e lavava a louça, uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Uma ideia que me assustou pela sua simplicidade e, ao mesmo tempo, pela sua perfeição. Diego queria que eu sumisse da vida dele? Muito bem, eu podia fazer isso acontecer. Por volta das 10, ele desceu para a cozinha de pijama, com aquela cara de ressaca que eu conhecia bem. Pegou um copo de água, tomou um remédio para a dor de cabeça e mal me olhou, como sempre. Bom dia, Diego. A festa foi boa? Perguntei, testando sua reação. Foi, respondeu secamente, mexendo no celular. Obrigado por ter feito tudo. Não houve carinho nas palavras, apenas uma obrigação social. Como quem agradece um garçom pelo serviço. Senti meu peito apertar, mas não deixei transparecer nada. De nada, filho. Vai sair hoje? Vou encontrar o pessoal mais tarde. Por quê? Só curiosidade. Ele subiu de volta para o quarto sem mais conversa. Para Diego, era apenas mais um dia normal. Para mim, era o dia em que tudo mudaria. Esperei ele sair de casa e comecei a pesquisar. Primeiro, liguei para a imobiliária que havia cuidado da compra da casa. Queria saber quanto ela valia hoje, 6 anos depois. O corretor me disse que casas naquela região estavam muito valorizadas. Poderia vender por quase o dobro do que havia pago. Depois, pesquisei apartamentos para alugar em outras cidades. Lugares onde eu pudesse recomeçar longe dali. Longe daquela dinâmica doentia em que eu era apenas uma provedora invisível. Encontrei várias opções interessantes a preços bem menores do que gastava sustentando o Diego. Durante toda a tarde, fiquei organizando papéis, documentos da casa, extratos bancários, minha certidão de casamento. Tudo o que precisaria para recomeçar em outro lugar. Cada documento que separava era como um tijolo sendo retirado da parede que me prendia àquela vida. Diego voltou no final da tarde, animado como sempre depois de passar o dia com os amigos. Cumprimentou-me rapidamente e foi direto para o quarto. Ouvi ele ligar o videogame, como fazia todas as noites. Aquele barulho que antes me incomodava, agora me dava certeza de que estava tomando a decisão certa. Durante o jantar, tentei conversar com ele sobre o futuro. Sobre planos, sobre trabalho, sobre responsabilidades. Ele me respondeu com monossílabos, claramente irritado por eu estar enchendo o saco dele. Quando sugeri que talvez fosse hora dele pensar em dividir algumas contas da casa, ele riu. Mãe, você sabe que eu não tenho dinheiro para isso. Quando eu arrumar um emprego bom, a gente conversa. E quando vai ser isso? Quando aparecer uma oportunidade que valha a pena. Entendi que para Diego, nenhuma oportunidade nunca seria boa o suficiente. Ele havia se acomodado na vida que eu proporcionava, e enquanto eu continuasse bancando tudo, ele não tinha nenhum motivo para mudar. Naquela noite, depois dele subir para o quarto, sentei novamente na cozinha. Peguei o telefone e liguei para minha irmã Clara, que morava em Goiás. Fazia meses que não conversávamos direito, sempre ocupadas demais com nossos problemas. Mas naquela noite, precisava falar com alguém da família. Clara, sou eu, Silvana. Silvana, que surpresa! Como você está? Estou passando por algumas mudanças. Posso ir te visitar uns dias? Claro que pode. A casa é sua. Aconteceu alguma coisa? Contei para ela, resumidamente, o que estava acontecendo. Clara ficou indignada. Esse menino precisa aprender o que é responsabilidade, Silvana. Você fez demais por ele. Pois é. Agora vou fazer diferente. O que você tem em mente? Vou sumir da vida dele, exatamente como ele pediu. Clara ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Você tem certeza disso? Tenho. É a única forma dele aprender. Quando desliguei o telefone, senti uma paz que não sentia há anos. Finalmente, havia tomado uma decisão.
Não por raiva, não por vingança, mas por amor próprio. Por respeito à mulher que eu havia sido antes de me tornar apenas a mãe do Diego. Nos dias seguintes, comecei a colocar o plano em ação, discretamente, sem alarde. Diego continuava sua rotina normal, saindo com os amigos, jogando videogame, tratando a casa como um hotel 5 estrelas. Não fazia ideia do furacão que estava se aproximando. Pela primeira vez em anos, adormeci fácil. Não porque os problemas haviam desaparecido, mas porque finalmente havia encontrado uma solução. Diego queria que eu desaparecesse da vida dele. Esse desejo seria realizado, e com as consequências que ele jamais imaginou que viriam junto. O menino que achava que podia desprezar a mãe sem consequências estava prestes a descobrir o que realmente significava ficar sozinho no mundo. Na terça-feira seguinte, Diego desceu para a cozinha mais animado do que eu havia visto em semanas. Estava com uma mochila nas costas e aquele sorriso que ele fazia quando tinha boas notícias para contar. Mãe, tenho uma novidade. O Rodrigo ganhou uma grana extra no trabalho do pai dele e convidou a turma para passar uns dias em Ubatuba. Vamos ficar numa pousada na praia, curtir um pouco. Que legal, filho. Quando vocês vão? Hoje mesmo. O Marcelo vai buscar a gente aqui às 14h. Vamos ficar até domingo. 5 dias. 5 dias inteiros longe de casa. Enquanto Diego falava sobre os planos da viagem, sobre as festas que iam fazer, sobre como mereciam umas férias depois de tanto tempo parados, eu sentia como se o universo estivesse conspirando a meu favor. Só preciso de uma grana para os gastos lá, mãe. Você pode me emprestar R$300? Diego, você tem 28 anos. Não acha que está na hora de ter seu próprio dinheiro para suas próprias diversões? Ele fez aquela cara de quem não entendia por que eu estava complicando algo tão simples. Mãe, é só um empréstimo. Quando eu arrumar um trabalho, eu pago de volta. Quando você arrumar um trabalho, filho, não vai mais precisar pedir dinheiro emprestado para se divertir. Ele suspirou, impaciente. Para Diego, eu estava sendo difícil sem motivo. Afinal, o que eram R$300 para uma mãe que sempre deu tudo o que ele pediu? Está bem, eu consigo com o Rodrigo. Ele disse que pode me emprestar. Perfeito, divirta-se bastante. Diego subiu para o quarto para terminar de fazer a mala. Eu continuei na cozinha, tomando meu café, mas minha mente já estava funcionando a 1000 por hora. 5 dias. Era mais tempo do que eu havia ousado sonhar. Tempo suficiente para fazer tudo o que precisava sem pressão, sem ele questionando cada movimento meu. Às 2h, Marcelo buzinou na porta. Diego desceu correndo, me deu um beijinho rápido no rosto e disse que me ligaria quando chegasse lá. Não demonstrou nem um pingo de preocupação em me deixar sozinha. Para ele, eu era apenas parte da mobília da casa, alguém que estaria ali quando ele voltasse, como sempre estive. Assim que o carro dobrou a esquina, peguei o telefone e liguei para Roberto, o corretor. Minha voz estava firme, decidida. Senhor Roberto, é Silvana. Podemos acelerar o processo da casa? Preciso que seja vendida esta semana. Dona Silvana, essa é uma urgência muito grande. Normalmente leva mais tempo para encontrar compradores sérios. Eu baixo o preço. Quanto for necessário. Quero que seja vendida ainda esta semana. Houve um silêncio do outro lado da linha. Roberto estava calculando as possibilidades. Se baixarmos para 180 mil e divulgarmos como oportunidade, acredito que conseguimos. Mas vai ser correria, Dona Silvana. Então vamos correr. Quando o senhor pode começar? Hoje mesmo. Vou fotografar a casa ainda esta tarde e colocar nos principais sites de venda. Amanhã já posso agendar as primeiras visitas. Perfeito. Estarei esperando. Naquela tarde, Roberto chegou com um fotógrafo profissional. Eles fizeram dezenas de fotos da casa, cada ângulo, cada cômodo. Eu os acompanhava em silêncio, vendo minha casa ser transformada em produto, em oportunidade de negócio. À noite, liguei para minha irmã Clara em Goiás. Clara, lembra que eu disse que queria te visitar? Posso ir para aí na semana que vem? Claro que pode, Silvana, mas você parece apressada. Aconteceu alguma coisa? Estou colocando um plano em ação, um plano que vai mudar minha vida para sempre. Que tipo de plano? Você vai saber em breve. Só preciso que me confirme que posso ficar aí uns tempos enquanto me organizo. Pode ficar o tempo que quiser. Esta casa também é sua. Na quarta-feira,
Começaram as ligações. Roberto me telefonava de hora em hora com atualizações. 3 famílias queriam visitar a casa naquele mesmo dia. Uma delas já havia demonstrado interesse sério e queria agendar uma segunda visita. As visitas começaram às 9 da manhã. A primeira família gostou da casa, mas queria negociar o preço. A segunda família achou pequena demais. Mas a terceira família, um casal de professores com uma filha adolescente, se apaixonou imediatamente. Dona Silvana, essa casa é perfeita para nós, disse a mulher, com os olhos brilhando. Faz tempo que procuramos algo assim, num bairro tranquilo, perto de escolas. O marido dela, um homem calmo e educado, foi direto ao ponto. Podemos pagar 180 mil à vista. Se a senhora aceitar, podemos assinar o contrato ainda hoje. Aceito. Quando podemos fazer a escritura? Roberto se intrometeu na conversa. Se corrermos com a documentação, conseguimos fazer a escritura na sexta-feira. 2 dias. Em 2 dias, a casa estaria vendida e Diego voltaria para um mundo completamente diferente do que havia deixado. Na quinta-feira, enquanto assinava os papéis no escritório do Roberto, recebi uma ligação de Diego. Ele estava na praia, animado, contando sobre as festas, sobre as meninas que haviam conhecido, sobre como estava sendo legal a viagem. Mãe, você nem imagina como é bom isso aqui. A gente devia ter feito essa viagem antes. Que bom que está se divertindo, filho. Estou mesmo. Até estou pensando em ficar mais uns dias. O pessoal quer estender até terça-feira. Fique o tempo que quiser, Diego. Aproveite bastante. Obrigado, mãe. Te amo. Eu também te amo, filho. Mais do que você pode imaginar. Era verdade. Eu o amava tanto que estava fazendo o que deveria ter feito anos atrás, ensinando-o a ser responsável pelas próprias escolhas. Na sexta-feira, assinei a escritura de venda. 180 mil reais foram depositados na minha conta corrente. A família de professores recebeu as chaves com um sorriso no rosto, falando sobre os planos que tinham para cada cômodo da casa. Durante o fim de semana, me mudei para um apartamento pequeno que havia alugado no centro da cidade. Levei apenas minhas roupas pessoais e alguns objetos de valor sentimental. Tudo que era de Diego ficou guardado em caixas na garagem da casa da minha vizinha, Dona Aparecida. Ela havia se oferecido para ajudar quando contei minha situação. Você está fazendo a coisa certa, Silvana. Esse menino precisa aprender a andar com as próprias pernas. No domingo à noite, Diego me ligou novamente. Estava eufórico, contando sobre a festa de despedida que haviam feito na praia. Mãe, que viagem incrível! Estou renovado, sabe? Voltando com energia nova. Que bom, filho. Quando vocês voltam? Amanhã à noite. O Marcelo vai me deixar em casa por volta das 8. Está bem. Boa viagem de volta. Na segunda-feira, eu fui para Goiás organizar minha nova vida na casa da Clara. Pela primeira vez em anos, era apenas Silvana, não a mãe do Diego. Clara me mostrou a cidade, me apresentou as vizinhas, me fez sentir que eu tinha feito a escolha certa. À tarde, liguei para a Dona Aparecida e pedi para ela colocar uma carta no portão da casa vendida. Uma carta endereçada ao Diego, explicando tudo o que havia acontecido enquanto ele se divertia na praia. Cada palavra havia sido pensada cuidadosamente, cada frase construída para que ele entendesse a exata dimensão do que havia perdido. Às 8 da noite, hora que eu sabia que ele chegaria em casa, me imaginei Diego saindo do carro com a mochila nas costas, acenando alegremente para os amigos, ainda com o sorriso de quem havia passado os melhores dias da vida na praia. Imaginei ele se aproximando do portão e parando, pegando a carta, abrindo, lendo uma vez, lendo de novo. E então, imaginei o exato momento em que a ficha cairia. Suas pernas fraquejando, ele se apoiando no muro, o desespero tomando conta do seu rosto. Diego havia acabado de descobrir que pedir para a mãe desaparecer tinha um preço que ele jamais imaginou que teria que pagar. A carta que deixei para Diego era simples, direta, sem rodeios. Havia escrito e reescrito várias vezes até encontrar as palavras exatas que expressassem tudo o que eu precisava dizer. Diego, você disse na sua festa de aniversário que o melhor presente seria eu desaparecer da sua vida para sempre. Decidi realizar seu desejo. A casa foi vendida. Seus pertences estão na garagem da Dona Aparecida.
Estou começando uma vida nova longe daqui. Agora você tem a independência que sempre quis. Espero que aproveite. Mãe. Poucas palavras que resumiam 28 anos de relacionamento, que encerravam uma era e abriam outra completamente diferente para nós dois. Dona Aparecida me ligou na terça-feira de manhã. Sua voz estava carregada de emoção. Silvana, minha filha, que situação terrível. O menino chegou ontem à noite e... Nossa Senhora, nunca vi ninguém desesperar desse jeito. Conte-me o que aconteceu, Dona Aparecida. Ele leu a carta e começou a gritar. Acordou o bairro inteiro. Ficou batendo no portão da casa, gritando que os novos moradores tinham que sair, que aquela era a casa dele. O marido da família nova teve que ameaçar chamar a polícia. Eu escutava em silêncio, tentando imaginar a cena. Diego, que sempre teve tudo garantido, descobrindo de uma hora para outra que não tinha mais nada. E depois, ele veio aqui em casa chorando feito criança, Silvana, pedindo para eu ligar para você, implorando para saber onde você estava. Disse que era tudo um mal-entendido, que vocês podiam conversar e resolver. O que a senhora respondeu? Que você me pediu para não revelar seu paradeiro, que você precisava de tempo longe daqui. Obrigada por respeitar meu pedido, Dona Aparecida. Silvana, eu sei que você está certa, mas ver aquele menino desesperado dá dó, sabe? Dá dó mesmo. Mas às vezes a dor é necessária para o crescimento. Nos dias seguintes, Dona Aparecida continuou me mantendo informada sobre Diego. Ele havia passado a primeira noite dormindo na casa dela, porque ficou com dó. No segundo dia, conseguiu convencer um dos amigos a deixá-lo dormir no sofá por algumas noites. Silvana, ele está procurando você feito louco. Foi em todas as imobiliárias da cidade perguntando se você alugou algum apartamento. Está desesperado. E quanto ao trabalho? Ele está procurando emprego? Isso eu não sei, minha filha. Só sei que ele passa o dia na rua, procurando você. Era exatamente o que eu esperava. Diego ainda não havia entendido que precisava resolver a situação sozinho. Ainda esperava que eu aparecesse para resolver tudo, como sempre fiz. No final da primeira semana, Diego conseguiu meu novo número através de alguém da família. Meu celular tocou numa quinta-feira à noite. Quando vi o nome dele na tela, meu coração disparou. Por um momento, hesitei em atender. Mas sabia que essa conversa era inevitável. Mãe? Mãe, pelo amor de Deus, onde você está? Olá, Diego. Mãe, eu preciso falar com você. Preciso que você volte. Eu não entendi nada do que aconteceu. Você não entendeu, Diego? Está tudo explicado na carta. Mas, mãe, você não pode ter feito isso. Você não pode ter vendido nossa casa, nossa vida inteira. Onde eu vou morar? Como eu vou viver? Você vai morar onde conseguir pagar aluguel, Diego, e vai viver trabalhando como todas as pessoas normais fazem. Mas eu não tenho trabalho, não tenho dinheiro, não tenho nada. Exato. Agora você sabe como eu me sentia sendo tratada como um estorvo na minha própria casa. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Quando Diego voltou a falar, sua voz estava embargada. Mãe, eu sei que falei besteira na minha festa. Eu sei que te magoei. Mas eu estava bebendo, estava nervoso com as zoações dos meus amigos. Você sabe que eu não penso isso de verdade. Diego, você tem 28 anos. Idade suficiente para ser responsável pelas palavras que saem da sua boca. Por favor, mãe, me dá mais uma chance. Eu prometo que vou mudar. Vou procurar emprego, vou te ajudar, vou ser diferente. Quantas vezes você já fez essa promessa, filho? Ele começou a chorar do outro lado da linha. Não era manipulação dessa vez. Era desespero genuíno de quem finalmente entendeu a gravidade da situação. Por favor, mãe, me diz onde você está. Vamos conversar pessoalmente. Vamos resolver isso. Não há nada para resolver, Diego. Você conseguiu o que queria. Sua independência total. Eu desliguei o telefone com o coração apertado, mas com a consciência tranquila. Era a conversa mais difícil da minha vida, mas também a mais necessária. Diego me ligou mais dezenas de vezes nas semanas seguintes. Às vezes chorando, às vezes tentando me convencer com argumentos lógicos, às vezes até tentando me chantagear emocionalmente. Eu atendia algumas ligações, rejeitava outras. Mas minha posição permanecia inabalável. Dona Aparecida continuava me dando notícias. Diego havia conseguido um trabalho de meio período numa loja de roupas. O salário era baixo,
Mal dava para pagar a pensão onde estava morando, mas era um começo. Silvana, o menino está mudado, mais magro, mais sério. Acho que a ficha está caindo. E ele ainda fala em me procurar? Menos do que antes. Acho que está começando a entender que você falou sério. Um mês depois da minha mudança para Goiás, recebi uma ligação diferente. Diego não estava chorando, não estava desesperado. Sua voz soava cansada, mas mais madura. Mãe, eu não vou mais implorar para você voltar. Eu entendi que você não vai mudar de ideia. Que bom que você entendeu, filho. Quero que você saiba que eu aprendi. Aprendi do jeito mais difícil possível, mas aprendi. Estou trabalhando, estou pagando minhas próprias contas, estou vivendo na realidade pela primeira vez na vida. E como está sendo? Difícil? Muito difícil. Mas eu entendo agora por que você fez o que fez. Mãe, eu quero pedir desculpas. De verdade. Não porque quero que você volte, mas porque eu preciso que você saiba que eu reconheço meus erros. Suas desculpas são aceitas, Diego. Posso saber onde você está? Não para ir atrás de você, mas só para saber que você está bem. Estou em Goiás, na casa da sua tia Clara. E estou bem. Mais bem do que estive em anos. Que bom. Você merece ser feliz, mãe. Demorei 28 anos para perceber isso, mas você merece. Obrigada, filho. Mãe, uma última coisa. Eu sei que quebrei nossa relação. Sei que talvez nunca mais possamos ser como éramos antes. Mas existe alguma possibilidade de, no futuro, quando eu provar que mudei de verdade, a gente pelo menos conversar? Diego, você sempre será meu filho. Mas nosso relacionamento agora tem que ser baseado em respeito mútuo, não em dependência. Eu entendo. E eu vou trabalhar para merecer esse respeito. Quando desliguei o telefone, chorei pela primeira vez desde que havia deixado a cidade. Não chorei de tristeza, mas de alívio. Finalmente Diego estava falando como um adulto, não como uma criança mimada. Clara me encontrou chorando na varanda e se sentou ao meu lado. Foi o Diego? Foi. Acho que ele finalmente entendeu. E você? Está se arrependendo? Não, Clara. Estou orgulhosa. Orgulhosa de ter tido coragem de fazer o que precisava ser feito. Você salvou seu filho, Silvana. Mesmo que ele não entenda isso agora, um dia vai entender. Eu espero que sim. Porque foi isso que uma mãe que ama de verdade faz. Ensina os filhos a voar, mesmo que isso signifique empurrá-los do ninho. Naquela noite, dormi melhor do que havia dormido em meses. Diego estava aprendendo a voar sozinho, e eu estava aprendendo a viver para mim mesma. Éramos duas pessoas diferentes das que éramos 2 meses atrás, e isso era exatamente o que precisava acontecer. 6 meses se passaram desde que deixei minha antiga vida para trás. 6 meses em que acordei todas as manhãs sem ninguém me cobrando nada, sem ninguém deixando louça suja na pia, sem ninguém me tratando como uma inconveniência. A casa da Clara se tornou meu refúgio, mas mais do que isso, se tornou o lugar onde finalmente pude redescobrir quem era Silvana antes de se tornar apenas a mãe do Diego. A rotina em Goiás era completamente diferente de tudo que havia vivido. Acordava cedo, não por obrigação, mas porque gostava de ver o sol nascendo pela janela da cozinha. Tomava café com Clara conversando sobre amenidades, sobre os vizinhos, sobre os planos para o dia. Conversa simples, sem drama, sem tensão. Algo que eu havia esquecido que podia existir. Clara havia se tornado mais que uma irmã naqueles meses. Era minha confidente, minha parceira, minha âncora numa nova realidade. Ela me observava com aquele olhar de quem entendia a profundidade da transformação pela qual eu estava passando. Silvana, você está diferente, me disse numa tarde qualquer enquanto regávamos as plantas do quintal. Mais leve, mais você mesma. Era verdade, e eu podia sentir essa mudança em cada célula do meu corpo. Voltei a ler, cozinhar e viver pequenas alegrias que havia esquecido. O dinheiro da venda da casa estava aplicado numa conta poupança, rendendo o suficiente para eu me sustentar sem precisar trabalhar imediatamente. Pela primeira vez na vida, tinha segurança financeira que não dependia de ninguém. 3 meses depois da minha chegada em Goiás, comecei a fazer trabalho voluntário numa creche comunitária do bairro. Não porque precisava, mas porque queria. As crianças pequenas me lembravam do Diego quando era pequeno,
mas de uma forma boa, nostálgica, sem a amargura dos últimos anos. Ali eu podia exercer meu instinto maternal de forma saudável, com crianças que retribuíam carinho com carinho, que me viam como alguém especial, não como um estorvo. Dona Lúcia, a diretora da creche, comentou certa vez que eu tinha um jeito especial com as crianças. Silvana, você tem algo que muitas pessoas perderam: paciência verdadeira. Não é paciência forçada, é amor genuíno. Suas palavras me tocaram profundamente, porque reconheci nelas algo que havia perdido com Diego. Com ele, minha paciência havia se tornado medo, minha dedicação havia se tornado servidão. As notícias sobre Diego ainda chegavam através de Dona Aparecida, que ligava esporadicamente para me atualizar. O menino estava trabalhando numa oficina mecânica agora. Havia largado o emprego da loja de roupas por algo que pagava melhor. Morava numa pequena kitnet no centro da cidade, dividia as despesas com um colega de trabalho. Uma dessas ligações me marcou particularmente. Dona Aparecida contou que Diego havia passado na casa dela numa tarde de domingo, não para perguntar sobre mim, mas para agradecer por ter guardado suas coisas e para buscar alguns objetos pessoais que ainda estavam lá. Silvana, ele estava diferente. Mais homem, sabe? Falou que estava aprendendo a consertar carros, que gostava do trabalho. Disse que pela primeira vez na vida entendia o que era chegar cansado em casa, sabendo que havia conquistado aquele descanso. Essas palavras me encheram de uma satisfação estranha. Não era felicidade exatamente, porque ainda doía saber que meu filho havia precisado passar por tanto sofrimento para amadurecer. Mas era alívio. Alívio de saber que minha decisão havia sido correta, que Diego estava finalmente aprendendo a ser responsável por si mesmo. Comecei a sonhar com ele algumas vezes. Sonhos estranhos onde ele aparecia ora como o menino pequeno que eu havia criado, ora como o homem adulto que ele estava se tornando. Nesses sonhos, conversávamos como nunca conseguimos conversar na vida real. Ele me pedia desculpas, eu o perdoava e acordávamos em paz. Mas quando acordava, sabia que a realidade era mais complicada que os sonhos. Clara percebeu que eu estava pensando mais em Diego conforme os meses passavam. Silvana, você sente falta dele, não sente? Era uma pergunta que eu evitava fazer para mim mesma. Claro que sentia falta. Falta do filho que ele poderia ter sido. Falta dos momentos bons que tivemos quando ele era criança. Falta da possibilidade de um relacionamento saudável entre mãe e filho adulto. Numa tarde de outubro, quase 8 meses depois da minha saída, Dona Aparecida me ligou com um tom diferente na voz. Silvana, preciso te contar uma coisa sobre o Diego. Meu coração disparou, imaginando que algo ruim havia acontecido. Ele veio aqui hoje me trazer uns docinhos que ele mesmo fez. A imagem de Diego fazendo doces para agradecer alguém era tão estranha que quase não consegui processar. O menino que nunca havia nem lavado uma xícara estava cozinhando para outras pessoas? Dona Aparecida continuou. Ele me disse que está namorando uma moça da oficina, uma menina simples que trabalha na parte administrativa. Falou que ela está ensinando ele a cuidar de casa, a cozinhar, essas coisas que ele nunca aprendeu. Senti uma pontada de algo que não conseguia identificar se era ciúme ou satisfação. Outra mulher estava fazendo o que eu nunca consegui fazer, ensinar Diego a ser independente. Mas ao mesmo tempo, me alegrava saber que ele havia encontrado alguém que o amasse o suficiente para não aceitar ser tratada como empregada. Seu nome é Patrícia, continuou Dona Aparecida. Uma menina de uns 25 anos, muito educada. Eles moram juntos agora num apartamento pequeno, mas arrumadinho. Diego disse que ela não aceita que ele fique sem fazer nada em casa. Ou ele ajuda com tudo, ou ela vai embora. E pelo jeito, ele aprendeu rápido. Naquela noite, conversei com Clara sobre essa nova fase da vida de Diego. Ele está crescendo, Silvana. Doloroso como foi, você fez a coisa certa. Um homem de 28 anos precisava aprender a ser homem, não um menino eterno. Clara tinha razão. Mas eu ainda me perguntava se havia uma forma menos drástica de ensinar aquela lição. No final de outubro, fiz uma descoberta sobre mim mesma que me surpreendeu. Estava numa festa de aniversário da vizinha da Clara, quando percebi que havia passado horas conversando com pessoas, rindo, me divertindo, sem pensar em Diego nem uma vez. Era a primeira vez em quase 3 décadas
que minha mente não estava ocupada com as preocupações de ser mãe. Voltei para casa com uma sensação estranha de leveza. Clara me encontrou na cozinha tomando chá antes de dormir e fez uma observação que me tocou fundo. Você sabe que está curada, não sabe? Curada de quê? Perguntei. Curada de viver a vida dos outros. Pela primeira vez, você está vivendo sua própria vida. Era verdade. Nos últimos meses, eu havia tomado decisões baseadas no que eu queria, não no que Diego precisava ou esperava de mim. Havia escolhido onde morar, como gastar meu tempo, com quem me relacionar. Eram escolhas pequenas, cotidianas, mas que representavam uma liberdade que eu havia esquecido que existia. Comecei a pensar no futuro de uma forma que não fazia há anos. Não um futuro baseado nas necessidades do meu filho, mas um futuro baseado nos meus próprios sonhos e desejos. Talvez eu quisesse viajar, conhecer lugares novos. Talvez eu quisesse fazer um curso, aprender algo novo. Talvez eu quisesse simplesmente continuar vivendo essa vida simples e tranquila em Goiás. Quase 9 meses depois da minha partida, recebi uma ligação inesperada. Era Diego, mas dessa vez sua voz soava completamente diferente. Não havia desespero, não havia manipulação, não havia promessas vazias. Havia apenas um homem adulto querendo conversar com sua mãe. Mãe, sei que você não precisa atender minhas ligações, mas preciso te contar algumas coisas. Sua voz estava mais grave, mais madura. Parecia mais com a voz do homem que ele estava se tornando do que com a voz do menino mimado que ele havia sido. Estou ligando porque quero que você saiba que estou bem. Mais que bem, estou aprendendo a ser uma pessoa melhor. Escutei em silêncio enquanto ele me contava sobre Patrícia, sobre o trabalho na oficina, sobre como estava aprendendo a cuidar de si mesmo e de outra pessoa. Falou sobre as dificuldades que havia enfrentado, sobre como havia sido humilhante descobrir que não sabia fazer nada sozinho, sobre como havia precisado aprender tudo do zero. No final da conversa, ele disse algo que me fez chorar. Mãe, eu quero que você saiba que te perdoo. Perdoar por quê? Perguntei surpresa. Por ter me amado demais. Por ter feito tudo por mim quando deveria ter me ensinado a fazer por mim mesmo. Sei que doeu em você me ver sofrendo, mas foi a melhor coisa que você poderia ter feito. Quando desliguei o telefone, soube que algo havia mudado definitivamente entre nós. Diego não era mais o menino que precisava de mim para tudo, e eu não era mais a mãe que precisava ser necessária para se sentir amada. Éramos 2 pessoas adultas que se amavam, mas que finalmente haviam aprendido a viver suas próprias vidas. Dezembro chegou com aquele calor característico de Goiás, mas também trouxe consigo uma inquietação que eu não conseguia explicar. Havia algo no ar, uma expectativa que crescia dentro de mim sem motivo aparente. Clara notou minha agitação e brincou que eu estava parecendo adolescente apaixonada, nervosa sem saber por quê. Na véspera do Natal, estava organizando os presentes que havia comprado para as crianças da creche quando o telefone tocou. Era um número desconhecido, mas algo me disse para atender. Do outro lado da linha, uma voz feminina jovem e educada se apresentou como Patrícia. Dona Silvana? Sou a namorada do Diego. Desculpe incomodar a senhora, mas preciso falar com a senhora sobre ele. Meu coração disparou. Milhares de possibilidades passaram pela minha cabeça. Acidente, doença, problemas no trabalho. Patrícia pareceu perceber meu desespero e rapidamente me tranquilizou. Não aconteceu nada grave, Dona Silvana. É que Diego anda muito triste, principalmente agora no final do ano. Ele sente muita falta da senhora. A conversa que se seguiu me revelou um lado do meu filho que eu não conhecia. Patrícia me contou como Diego falava de mim, como carregava a culpa por tudo que havia acontecido, como havia amadurecido nos últimos meses. Ela me disse que ele trabalhava duro na oficina, que ajudava em casa, que havia se tornado um homem completamente diferente. Dona Silvana, ele chora às vezes. Chora de saudade, de arrependimento. Diz que não sabe se a senhora um dia vai conseguir perdoá-lo. Eu sei que não é minha posição pedir isso, mas a senhora não poderia pelo menos conversar com ele? Fiquei em silêncio por um longo tempo, processando tudo que ela havia me dito. Patrícia continuou, com uma voz carregada de emoção. Eu amo o Diego, Dona Silvana, e por isso quero vê-lo completo, feliz.
Ele me contou tudo o que aconteceu, assumiu todos os erros dele. Mas também me disse que a senhora é a melhor pessoa que ele conhece, que fez tudo por ele a vida inteira. Acho que vocês dois merecem uma segunda chance. Quando desliguei o telefone, Clara estava me observando da porta da cozinha. Não precisei dizer nada. Ela se aproximou e me abraçou, sussurrando que talvez fosse hora de dar o próximo passo. Passei o Natal inteiro pensando na conversa com Patrícia. As palavras dela ecoavam na minha cabeça, misturadas com as memórias de Diego criança, com os momentos difíceis dos últimos anos, com a dor da separação. Era como se todos os pedaços da nossa história estivessem tentando se reorganizar numa nova configuração. No dia 28 de dezembro, tomei uma decisão. Liguei para Diego. Quando ele atendeu, sua voz tremulou ao ouvir a minha. Mãe! Mãe! É você mesmo? Sou eu, filho. Patrícia me ligou alguns dias atrás. Houve um silêncio longo. Quando Diego voltou a falar, percebi que ele estava chorando. Mãe, eu sinto tanto, tanto a sua falta. Não passa um dia que eu não pense na senhora, que eu não me arrependa de tudo que fiz. Eu também sinto sua falta, Diego. Muito mais do que imaginei que sentiria. O que se seguiu foi a conversa mais honesta que tivemos em anos. Diego me contou sobre seu trabalho, sobre Patrícia, sobre como havia aprendido a valorizar as coisas simples da vida. Falou sobre a primeira vez que precisou lavar sua própria roupa, sobre como se sentiu perdido nos primeiros meses, sobre como havia descoberto o prazer de conquistar as coisas com o próprio esforço. Mãe, eu queria pedir uma coisa para a senhora. Sei que não tenho direito de pedir nada, mas... A senhora poderia vir passar o ano novo aqui? Quero que a senhora conheça a Patrícia pessoalmente. Quero mostrar para a senhora como eu mudei. A pergunta me pegou desprevenida. Parte de mim queria dizer sim imediatamente, mas outra parte ainda tinha medo de voltar àquela dinâmica doentia que tínhamos antes. Diego, eu não sei se estou pronta para isso. Eu entendo, mãe. Só quero que a senhora saiba que eu respeito qualquer decisão que tomar. Se não quiser vir, tudo bem. Mas se quiser dar uma chance para a gente conversar pessoalmente, eu prometo que será diferente. Passei horas pensando na proposta. Clara me incentivava a ir, dizendo que eu não teria paz enquanto não visse com meus próprios olhos a transformação do Diego. Dona Aparecida, quando liguei para ela, confirmou tudo que Patrícia havia me dito sobre a mudança dele. Silvana é outro menino. Outro homem, na verdade. Responsável, trabalhador, educado. Acho que você pode ficar orgulhosa do homem que ele se tornou. No dia 30 de dezembro, peguei o ônibus para minha antiga cidade. A viagem de volta foi estranha, cheia de memórias e expectativas. Quando o ônibus entrou na rodoviária, vi Diego me esperando. Estava mais magro, com roupas simples mais limpas, e nos seus olhos havia uma maturidade que eu nunca tinha visto antes. O abraço que nos demos foi diferente de todos os abraços que já tínhamos compartilhado. Não havia cobrança, não havia expectativas. Era apenas um filho que sentia falta da mãe e uma mãe que havia aprendido a amar sem se anular. No caminho para o apartamento dele, Diego me contou sobre sua vida atual com uma empolgação genuína. Falou sobre os clientes da oficina, sobre como estava aprendendo cada dia mais sobre mecânica, sobre os planos que tinha para o futuro. Era como conversar com uma pessoa completamente nova. O apartamento era pequeno, mas limpo e organizado. Patrícia nos esperava com um jantar simples na mesa. Era uma moça bonita, de sorriso sincero, que me recebeu com um carinho respeitoso. Durante a refeição, observei como eles se tratavam. Diego a ajudava a servir, levantava para buscar água, perguntava se ela precisava de alguma coisa. Era uma dinâmica de parceria que ele nunca teve comigo. Naquela noite, conversamos até tarde. Diego me pediu desculpas formalmente, assumindo a responsabilidade por todos os erros que havia cometido. Não tentou se justificar, não colocou culpa em ninguém mais. Era um pedido de desculpas maduro, de alguém que realmente entendia a dimensão do que havia feito. Patrícia nos deixou sozinhos por alguns momentos e Diego aproveitou para me dizer algo que me marcou profundamente. Mãe, sei que quebrei nossa relação. Sei que talvez nunca mais possamos ter o que tínhamos antes, mas quero que a senhora saiba que aprendi a respeitá-la. Aprendi a valorizar tudo que fez por mim. E se me der uma chance, quero construir um relacionamento novo com a senhora.
Um relacionamento de adulto para adulto, baseado em respeito e amor verdadeiro. Olhei para aquele homem à minha frente e vi finalmente o filho que eu sempre sonhei ter. Não o menino dependente que havia criado, mas um homem responsável que havia aprendido a andar com as próprias pernas. Quando voltei para Goiás no dia 2 de janeiro, levava comigo a certeza de que havia tomado as decisões certas. Diego havia crescido, eu havia me encontrado, e nossa relação poderia recomeçar sobre bases muito mais saudáveis. Hoje, posso dizer que tanto Diego quanto eu nos tornamos pessoas melhores. Ele se casou com Patrícia e eles construíram uma vida bonita juntos. Eu continuo morando em Goiás, visitando-os algumas vezes por ano, sendo a avó dos planos que eles têm para o futuro. Nossa relação não é perfeita, mas é real. É baseada em respeito mútuo, não em dependência. Diego aprendeu a ser homem, e eu aprendi que amar não significa se anular. Às vezes, o maior ato de amor que uma mãe pode fazer é ensinar o filho a voar sozinho, mesmo que isso signifique empurrá-lo do ninho. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.